Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar aqui mais uma aula mais uma aula de hoje, né? E então, para dar continuidade a tudo aquilo que nós vimos sobre o DCGO, eu trago aqui agora para vocês então uma sequência didática na educação infantil, tá bom? Através dessa sequência didática, vocês vão começar a preparar o estágio também de vocês, lá na nossa outra disciplina, tá bom? De estágio supervisionado na educação infantil 1. Então, essa sequência didática que eu vou apresentar aqui para vocês tem tudo a ver com a questão do DCGO, né, ampliado no estado de Goiás, e também a BNCC. Tá todo interligado, tá bom? Então, isso aqui é um resumo, é algo resumidamente do DCGO e da BNCC para que vocês possam realizar a sequência didática na educação infantil, tá bom? Então, professora Kellen, Cristina, um dos grandes desafios dos professores é como fazer esse planejamento, né, pessoal? Como planejar. E esse planejamento ele precisa ser capaz de levar todos vocês da turma a um ano de muita aprendizagem, porque é o primeiro estágio que vocês estarão fazendo, certo? E parte do princípio da sequência didática. Então, nós temos no livro Ler e Escrever na Escola, o Real, o Possível e o Necessário, de Délia Lerner, diz que o tempo é um fator de peso na constituição escolar. Sempre é escasso em relação à quantidade de conteúdos fixados no programa. Nunca é suficiente para comunicar às crianças tudo o que desejaríamos ensinar-lhes em cada ano escolar. Então, às vezes a gente se depara com tanta coisa para a gente poder ensinar, né, com uma quantidade de conteúdos grandes ali no nosso programa de ensino, porém a gente desejaria que tivesse mais tempo para que a gente pudesse ensinar para as crianças. Então, nessa sequência didática, nós temos que fazer o nosso melhor dentro daquilo que nós estamos ali para fazer, certo? E a constatação não poderia ser mais realista. Toda e qualquer sequência didática planejada deve ser desenvolvida. Só um minutinho aqui. Isso, tá certo. Toda e qualquer sequência didática planejada deve ser desenvolvida para atingir um objetivo. Mas não é qualquer objetivo, hein, pessoal? Tem que ser o objetivo para aquela idade, para aquela turminha. Esse objetivo ele deve atender às necessidades do aluno, como eu disse para vocês, de acordo com a idade que ele se encontra, com o bimestre do CMEI que ele está naquele momento, ou da creche, né? Aí a gente tem, por isso que tem a observação no estágio, para que depois a gente passe para a parte da sequência didática. Se preciso ensinar algo para meu aluno, preciso criar uma estratégia de passo a passo, para que ele seja capaz de entender o conteúdo que eu, professora, estou oferecendo. E por isso é bastante importante selecionar e criar as sequências e ter uma didática adequada para usar em sala. Com certeza, essa sequência didática vocês irão fazer somente nas turminhas de 4 e 5 anos, tá bom? Então, as outras turminhas anterior a isso, vocês vão simplesmente para a escola para fazer a observação, tá bom? Bom, então vamos lá. Se preciso ensinar algo para meu aluno, preciso criar uma estratégia de passo a passo, como eu disse para vocês, né? Já deixei isso aqui bem claro. Então, o que eu quero frisar aqui? Sequência didática é o quê? Passo a passo, tá bom? Do que você vai fazer. Escolher quais conteúdos abordar e de que maneira são questões fundamentais para o sucesso do trabalho que será realizado ao longo do ano. Um bom planejamento é aquele que dialoga com o projeto político-pedagógico. Lembra aí, turma, quando nós fizemos todo aquele trabalho em cima do PPP? Fizemos até lives, fizemos várias coisas.
dentro do PPP, porque a gente segue uma sequência também para ensinar vocês aqui que estão nesse processo de estágio, né? Bom, então, o PPP da escola ele está atrelado a uma proposta curricular, em que há desafios de forma que exista uma progressão dos alunos de um estado de menor para um de maior conhecimento. Tendo claras as diretrizes anuais, o docente pode desdobrá-las em propostas trimestrais, bimestrais e semanais, organizadas para dar conta do que foi previsto. Então, é isso que a gente vai fazer, organizar. Dentro de um bimestre, o que nós vamos aplicar aí? Tudo isso, pessoal, não vai ser por agora, né? Nós estamos dando a teoria para vocês aqui nessa disciplina nossa de atividade orientada. Nós estamos dando para vocês a base teórica do que será feito. Nós vamos começar a confeccionar as sequências didáticas, os materiais para a sequência didática, porém nós não vamos aplicá-la na sala agora, vocês só farão vídeos para nós, tá bom? Faz-se necessário criar situações didáticas variadas em que seja possível retomar os conteúdos abordados em diversas oportunidades. Isso pressupõe um planejamento que contenha diferentes modalidades organizadas, projetos didáticos, atividades permanentes e sequência didática. Lembrando que tudo isso está relacionado com BNCC e DCGO ampliado. Sequência. O que significa, então, sequência? Significa ação de seguir. Podemos dizer que sequências didáticas são etapas continuadas ou também conjuntos de atividades de um tema que tem objetivo ensinar um conteúdo etapa por etapa. E nessas turminhas que são pequenas, não existe nada melhor e não tem outro caminho, a não ser a gente fazer tudo passo a passo, etapa por etapa, tá bom? Sequência didática é um termo usado na educação infantil para definir um conjunto de atividades encadeado de passos e etapas ligadas entre si, para tornar mais eficiente o processo de aprendizado. São partes de um planejamento didático maior em que você coloca o que espera dos estudantes ao longo de um determinado período. Escolha dos temas de cada proposta não pode ser aleatória, tá bom? O que quer dizer não pode ser aleatória? Que a gente vai dar um caminho para vocês. Tipo, nós vamos fazer dentro do alfabeto, dentro dos números, né? Então, esses temas nós iremos ver junto com vocês. Como que faremos as distribuições desses temas, tá bom? Introduzir o tema através de imagens, aqui já começa a parte de introdução, também totalmente interligado com DCGO e BNCC. Introduzir o tema através de imagens, vídeos, livros, revistas, quebra-cabeças ou brinquedos. Ajuda a professora a identificar os conhecimentos prévios da criança, ou seja, saber o que aquela criança se identifica mais, né? Para que da próxima vez você possa organizar mais o seu conteúdo dentro daquilo, tá bom? Então, é só para ter um conhecimento prévio do que as crianças gostam para começar a sequência didática. Observar o que as crianças já sabem sobre esse tema. Qual o repertório que trazem de outras vivências? Essa sondagem pode ser realizada de várias maneiras, como simplesmente perguntar a elas sobre o assunto. Mas a mais esclarecedora é, com certeza, colocá-las em contato com o tema na prática. Colocar essas crianças para poder praticar dentro do tema que for o seu para a elaboração da sequência didática. Enquanto o professor caminha pela sala e prepara em como as crianças interagem com eles ou sobre o que conversaram entre si.
Seu objetivo, se seu objetivo for desenvolver a coordenação motora, precisa pensar qual desafio em relação às atividades quer apresentar à classe. Bom, se eu quero que a criança ande ali em cima do cordão, né, da letrinha A, ou seja, o conteúdo de vocês vai ser linhas tortuosas, linhas retas, por exemplo, para que a criança ande em cima dessas linhas. Então, eu preciso pensar em qual desafio em relação a essa atividade do barbante que eu vou apresentar para a classe, né? Quais dinâmicas eu posso trabalhar? Que tipo de dinâmica eu posso desenvolver dentro desse meu tema, né? De andar sobre as linhas ali, né? Eu vou fazer linhas, vou mostrar para elas o que é uma linha reta, o que é uma linha tortuosa, porque a partir disso elas vão começar os traçados, né? Do sobe, desce e corta, da letrinha A. Então, tudo isso é bem elaborado. A partir dessas observações, a professora será capaz de traçar uma sequência de atividades, como eu disse para vocês, né? Então, toda a sequência será dentro das linhas. Vou trabalhar linha tortuosa, linha reta, círculo, botando a criança para andar em cima, botando ela para poder passar o dedo, botando ela para fazer tinta, fazer uma atividade na folha com linhas e passar o dedinho com tinta por cima. Então, desenvolver todo esse material. As atividades são como ferramentas escolhidas cuidadosamente para proporcionar experiências significativas à turma, nas quais ela vai adquirir as habilidades e aprendizados necessários, ou seja, a escolha está longe de ser aleatória, certinho? É preciso organizar as ações de modo que exista uma continuidade de desafios e uma diversidade de atividades. Converse com a coordenação pedagógica e com outros docentes, apresente suas ideias e ouça o que tem a dizer. Essa troca ajudará a preparar um planejamento eficiente. Como nós não estamos na escola, essa troca vai ser comigo mesmo, tá bom? E quando a gente estiver lá no estágio, as meninas que estão comigo, essa troca vai ser comigo, e as que estão com a professora Lusa, vai ser com a professora Lusa, tá bom? A sondagem é fundamental a todo o trabalho, por ser momento em que são levantados os conhecimentos da turma. Muitas vezes os professores acham que perguntar o que vocês sabem sobre é suficiente para ter respostas, mas não é bem assim. Essa etapa inicial já configura uma situação de aprendizagem e precisa ser bem planejada. Em vez da simples pergunta, recomenda-se colocar o aluno em contato com a prática. Ou seja, a criança precisa praticar. No caso de uma sequência, né, sobre animais, por exemplo, distribua livros, revistas, imagens sobre o tema aos alunos, proponha uma atividade e passe pelos grupos para observar como essas crianças estão se saindo em relação a esse tema que são os animais, se elas entenderam a atividade. Se preocupe se precisar de mais uma aula para realizar uma primeira sondagem. Conteúdo é o que você vai ensinar. E o objetivo é o que você espera que as crianças aprendam. Então, quando vocês forem colocá-la na sequência didática, prestem atenção. Conteúdo é o que você vai ensinar aos alunos. E objetivo é o que espera que as crianças aprendam, tá bom? Se, por exemplo, a proposta que você for trabalhar for receitas, precisa parar e pensar que especificamente quer com essa turma, que a turma saiba após terminar a sequência. O que eu quero que essa turma saiba após terminar a sequência didática sobre receita? Aí eu preciso me ater disso para eu saber, eu vou ensinar receita, né? Mas o que eu quero que eles aprendam no específico ali sobre receita? De nada adianta definir um conteúdo e enxertar uma série de objetivos desconexos,
ou criar uma sequência com muitos conteúdos. Abranger uma ampla escala de conteúdos e crer que cada um deles gera aprendizagem significa partir da suposição de que é possível conseguir aprendizagem realizando atividades breves e esporádicas. Porém, isso está longe de ser assim. Miriam, vamos para o próximo. Definido o que vai ensinar e o que quer que a turma aprenda, é hora de pensar nas estratégias. O que você vai usar para chegar aos resultados? Vale detalhar esse como fazer, né? Às vezes tem pessoas que são muito objetivas, muito diretas. Eu vou chegar lá e eu vou aplicar a receita. Então, aqui, nesse momento, para se chegar aos resultados que nós queremos, é hora de você especificar essas atividades na sua sequência. Como você vai explicar essa receita? Que nada mais são que orientações didáticas. O melhor nesse momento é analisar cada um dos conteúdos que se propôs a trabalhar, relembrar seus objetivos e ir desdobrando-os em ações concretas. O que eu quero fazer com isso? Esse objetivo é para quê? Como que eu vou realizar? Quais caminhos eu vou chegar nessa questão do como fazer essa receita, por exemplo? Cada atividade tem de ser planejada com intencionalidade. E isso também está muito marcante lá no DCGO que nós acabamos de ver, né? Tendo os objetivos e conteúdos muito claros e sabendo exatamente aonde quer chegar. Qual habilidade será alcançada? Quando você pensa nas ações de uma sequência didática, já tem na cabeça uma primeira ideia de lógica para colocá-las. Para que essa organização dê resultado, lembre-se de pensar em quais conhecimentos a classe precisa para passar de uma atividade para a seguinte, considerando sempre que os alunos têm necessidades de aprendizagem diversas e nesse momento também nós trabalhamos a inclusão. Então, nós precisamos ficar bem atentas a isso, porque para uma criança passar de uma atividade para outra, as coisas precisam estar em conexão. Não posso dar atividades soltas. Cada atividade, cada experimento, jogo ou brincadeira deve acrescentar algo ao desenvolvimento das crianças, para que elas consigam evoluir. É como criar um passo a passo de quais conhecimentos elas precisam para passar de uma atividade para a seguinte. Um tema inicial pode levar a vários caminhos de acordo com os interesses da criança. Trabalhar com inter gera aprendizados mais amplos. Não divida as aulas por disciplina, fragmentando o conteúdo. Não anuncie, por exemplo, agora vamos aprender matemática, né? É tudo dentro da interdisciplinaridade. Apenas relacione os aprendizados como partes de um todo. Isso leva as crianças a perceberem o assunto mais amplamente, através de múltiplas linguagens. Valorizar os potenciais de cada aluno, já que a sequência permite que eles sejam expostos a diferentes formas de trabalho em que podem se sobressair. A sequência didática será constituída por um amplo conjunto de situações com continuidade e relações recíprocas. Quanto mais você sabe sobre a prática, as condições didáticas necessárias à aprendizagem e como se ensina cada conteúdo, mais fácil é para esse planejamento. Se ainda não tiver muita experiência, não se preocupem, fiquem calmas, porque eu sei que tem algumas aí que são mais ansiosas, né? Vamos ficar calmas. Pode fazer uma primeira proposta e ir vendo quais ações têm de ser antecipadas ou postergadas. O tempo previsto não está relacionado à quantidade de tarefas e você vai propor
Peraí, acho que eu errei alguma coisa aqui. O tempo previsto não está relacionado à quantidade de tarefas que você vai propor, mas à complexidade dos conteúdos e objetivos que tem em mente. Para saber a duração de uma sequência, leve em conta o que determinou que os alunos aprendam e quanto isso vai demorar. Por isso, pessoal, tenham bastante atenção quando vocês forem propor os exercícios, né? Com o tempo cronológico que vai gastar, pela quantidade de alunos que tem dentro da sala de aula. Por isso que a gente faz a observação primeiro. Vocês vão observar essa professora primeiro para depois vocês entrarem em prática, tá bom? Então, muita atenção nisso, né? Relacionar essa questão aí de tempo cronológico ao tamanho do meu exercício que eu tenho. Caso as crianças apresentem outros interesses, procurem explorá-los. Se tiver dificuldade, permita que tenham tempo de se desenvolver, ou seja, prepare-se para mudar ao longo da sequência. Nem tudo que a gente planeja numa sequência didática vai sair como a gente quer. Nós temos que trabalhar a inclusão também. Tem alunos que são mais lentos e outros são mais rápidos, e a gente precisa fazer a turma andar. É importante também pensar em como essa sequência se encaixa na grade horária da escola e como se relaciona com as demais ações que estão sendo realizadas com as crianças. Ou seja, vocês não podem chegar lá com um assunto que não está dentro do que a professora já está trabalhando. Por isso que a gente faz a observação antes, para ver também o que a professora está trabalhando em sala de aula, para que o nosso conteúdo seja uma sequência do que a professora está trabalhando em sala de aula. Não dá para a gente chegar lá com um assunto totalmente diferente. Se ela estiver trabalhando as vogais, nós vamos fazer nossa sequência didática em cima das vogais. Se ela estiver trabalhando junções de vogais com consoantes, nós vamos trabalhar junções. Então, isso nós só temos como dizer para vocês quando essas aulas aí voltarem ao normal, tá bom? Durante a sequência, garanta que haja um equilíbrio entre atividades individuais, em duplas e coletivas. Cada uma delas vai gerar interações e aprendizado distintos e funcionará melhor para uma intenção específica. Por que trabalhar isso, né? Porque individuais. Foca nos conhecimentos adquiridos por cada criança. Exige mais concentração e permite a criança pôr em xeque os conhecimentos que construiu. Por que trabalhar em dupla? Porque é interessante quando quiser que o aluno tenha uma interação mais focada, apresentando suas hipóteses e confrontando-as com o outro. Por que trabalhar coletivo? Para proporcionar trabalho em equipe, respeito às regras e troca de aprendizados. Estabelece modelos de comportamentos e procedimentos. Essas organizações são critérios didáticos que precisam ser pensados com base nos objetivos de cada etapa e nas características da classe. E aqui nós temos algumas imagens, né? Aqui na areia, aqui as crianças no pátio e aqui as crianças com jogos pedagógicos. É bem provável que você tenha na turma crianças com necessidades educacionais especiais, NEE, e elas não podem ficar de fora do planejamento. Procure antecipar quais ajustes podem ser necessários para que elas participem das propostas. Então, o tempo todo eu estou falando para vocês sobre a inclusão, né? E se tiver algum aluno que tem essa necessidade da educação especial, terá algum professor de apoio na sala, ou pode ser também que tenha alguma criança que não tenha laudo, mas que a escola sabe que ele tem alguma coisa. Então, tudo isso a gente tem que observar. As adaptações não devem ser vistas como um plano paralelo, em que o aluno é segregado ou excluído. A lógica tem que ser o contrário,
diferenciar os meios para igualar os direitos, principalmente o direito à participação e ao convívio. Então, tem que ter uma forma dentro da sequência didática de vocês para que vocês possam incluir essa criança para fazer as atividades que vocês forem propor naquele dia. O ideal é que a escola conte com um profissional de atendimento especializado, ou seja, tem uma sala de AEE, porém nem sempre todas as escolas têm, tá bom? Esse profissional ele ajuda a vocês lá dentro da sala nessa tarefa, orientando-os sobre como atuar em classe e complementando a prática na sala de recursos. Então, quando a gente for para observação na escola, eu já quero que vocês façam essas perguntas, tá bom? Para coordenação, para que vocês, junto comigo, a gente já adapte essa sequência aí de forma a incluir a criança, caso ela tenha necessidade de um atendimento educacional especializado. A inclusão não é obrigação apenas dos professores, mas de todo mundo da escola. Gente, todo mundo da escola precisa praticar a educação especial inclusiva. As sequências são planejadas com base em uma hipótese de trabalho. Quando chega a turma de verdade, é natural que alguns ajustes sejam necessários. Retomar certos conteúdos que não ficaram claros no ano anterior, ou mudar a estratégia de uma etapa que não combina com o perfil da turma, ter cuidado para não perder de vista os objetivos iniciais, o planejamento dá condições para o professor chegar preparado em sala de aula e, se for o caso, abrir mão de uma atividade, postergar ou antecipar outra. Só assim consegue-se alcançar resultados concretos. A flexibilidade é uma característica fundamental que deve existir sempre no trabalho didático. A avaliação pode ser feita de diferentes formas. A pergunta principal que você tem de responder ao final de uma sequência é se os alunos avançaram de um estado de menor para um de maior conhecimento sobre o que foi ensinado. Esses alunos seus que você aplicou essa sequência didática, eles foram capazes de sair de um estado de conhecimento menor e avançar? Se você fizer essa pergunta e a resposta for sim, parabéns! Para isso, vale registrar os progressos de cada estudante, observando como ele se sai nas atividades, desde a sondagem inicial, já que é uma situação de aprendizagem, até a etapa final. Ao analisar esses registros, fica fácil entender quais foram os avanços dos alunos. Aliado a isso, pense em atividades avaliativas propriamente ditas. Essas propostas precisam estar diretamente ligadas ao que você ensinou na sala de aula. Retome os objetivos propostos e prepare uma consigna, na qual fiquem claros os saberes que estão sendo pedidos aos estudantes. Por que trabalhar a sequência didática? Porque são muito utilizadas na educação infantil porque auxiliam o professor a organizar o trabalho na sala de aula de forma gradual. Antes preciso saber qual etapa meus alunos estão, para então partir desses níveis de conhecimento, visando chegar aos níveis que eles precisam dominar. Ao organizar uma sequência didática, o professor pode planejar etapas do trabalho de acordo com seus alunos e que sejam produzidas com seus alunos, de modo a explorar diversos gêneros textuais. Agora, na educação infantil, algumas etapas devem estar presentes na sequência didática. Quais são, né? Explorar as habilidades socioemocionais. São atividades que permitem que as crianças identifiquem sentimentos, emoções e organizações sociais. O foco é o autoconhecimento e a socialização e integração com os colegas. Explorar os sentidos nessas atividades. O foco é a descoberta da visão, audição, tato, olfato e paladar. Explorar linguagens. Aqui entram as atividades em que a turma trabalha a linguagem oral.
e escrita, a música, o desenho e outras mídias como vídeos, jogos online, etc. Explorar conceitos matemáticos ocorre quando são apresentadas noções de maior e menor, perto ou longe, formas geométricas, números, adições, subtrações, tudo isso é conceito matemático. Explorar conteúdos específicos, finalmente há espaço para o aprendizado de temas específicos como natureza, literatura ou arte, entre outros. Por fim, reserve sempre algumas aulas livres ao fim da sequência, para o caso de alunos ou mudanças de percurso. Afinal, é comum que algumas das hipóteses do professor não se confirmem em sala de aula e as crianças apresentem mais interesse em um assunto que não estava previsto, ou mais dificuldade em uma etapa que você julgou que seria fácil. Sinta-se livre para ir adaptando o projeto ao longo do caminho, fazendo a sua sequência didática tranquilamente, adotando estratégias diferentes para que a turma atinja os resultados desejados. Se uma atividade não está funcionando, substitua-a por outra. Se uma curiosidade veio à tona, você precisa responder e explorar essa curiosidade. Porém, mantenha sempre em mente aqueles objetivos traçados no início da sequência didática. Bom, isso aqui foi a explanação que eu fiz para vocês sobre a questão da sequência didática, né? A gente parte para a parte do DCGO, vocês já conhecem o DCGO, nós já fizemos, né, várias aplicações aí dos seminários, apresentações. E aqui eu coloquei algumas partes que eu considero essenciais para que vocês elaborem a sequência didática de vocês, para que vocês não se percam, tá bom? Então, eu coloquei aqui o campo de experiências, os conceitos centrais, tá bom? Para que vocês possam ter aí sempre que precisarem, quando vocês forem montar essa sequência didática. Aqui eu coloquei também essa interação do eu, o outro e o nós, como que isso é desenvolvido, o que isso desenvolve, o que isso constrói, que vivência isso traz, para que vocês tenham sempre em mente, né? Corpo, gestos e movimentos também lá do DCGO tá aqui, questão da motricidade, de explorar os sentidos, brincadeiras, né? Da criança conhecer o próprio limite, traços, sons, cores e formas, que vocês também vão precisar muito para a construção da sequência didática de vocês, principalmente quanto à motricidade fina, a convivência com os diferentes, as vivências diversas, as técnicas artísticas, escuta, fala, pensamento, imaginação, também está aqui separadinho para vocês, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações, também vou deixar aqui, tá bom? E aqui eu trago também, lá do DCGO, né, a questão do código alfanumérico, BNCC e DCGO. Então, tá aqui também tudo explicadinho para vocês, para que vocês não se percam, tá bom? Quanto a essa questão alfanumérico aí. Acho que isso aqui também não vou explicar, porque vocês próprios já explicaram lá no DCGO, né? Então, isso aqui já está bem claro, vocês leram o DCGO da educação infantil. Na BNCC também vocês me disseram que já haviam estudado, então já está tudo bem tranquilo. Lembre-se, antes de iniciar seu planejamento, que o conceito de educação infantil trazido pela BNCC e DCGO é de uma criança ativa, em que o educar e o cuidar andam lado a lado, que estão sobre os pilares da interação e da brincadeira. Assim, os documentos compreendem que a criança aprende por meio de práticas lúdicas e de interação com espaços, outras crianças e adultos. Então, aqui eu coloquei para vocês, né? Objetivos, conteúdos, tempo estimado, desenvolvimento, avaliação. O que é objetivos, né? O que se espera que os alunos aprendam com essa atividade proposta, tendo como foco a aprendizagem, não o ensino. O foco é a aprendizagem. Os conteúdos curriculares trabalhados na atividade.
tempo estimado, material necessário, desenvolvimento, através de etapas da atividades, as intervenções a serem feitas, a criação de situações mais adequadas à realidade, a avaliação, verificação do processo de aprendizagem, parâmetros a serem usados no decorrer das etapas, atividades específicas como problemas e perguntas. Isso é a avaliação. E aqui agora a gente parte para a sequência didática. O que tem que ter? Identificação da escola, série, ano, semestre, turno, cronograma, data, professor, tema, o conteúdo, objetivos de aprendizagem e desenvolvimento do campo de experiências, estratégias, metodologias, levantamento dos conhecimentos prévios, ampliação e sistematização dos conhecimentos, material necessário, recursos didáticos, avaliação, referências bibliográficas, referências eletrônicas, se tiver, observações e é isso, tá bom? Então, fiz um resumo aqui para vocês de tudo que o que uma sequência didática precisa ter, tá bom? E aí, daqui a pouco, então, a gente parte para a prática. Certinho, pessoal? Espero que vocês tenham entendido bem, tá bom? E qualquer coisa a gente vai tirando as dúvidas durante as nossas aulas, certinho? Um forte abraço para vocês e estamos aí juntos no processo. Tudo vai dar certo. Muito obrigada, tchau, tchau e até a próxima.